Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, amigos da Rádio Estilo FM, sejam bem-vindos a mais um programa A Voz da Cidade, nessa sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. E você também, internauta que nos segue, que nos acompanha pelas redes sociais do Grupo Folha do Descalvado, tanto no Facebook quanto no YouTube. Também muito obrigado pela companhia de vocês, também sejam muito bem-vindos a mais um programa. Aqui, como sempre, meu amigo Eduardo Sajorato. Eduardo, como é que tá? Tudo bem? Olá, tudo bem, Marinho? Tudo bem? Pessoal que nos acompanha pelo podcast da Estilo FM, A Voz da Cidade, o Grupo Folha do Descalvado, Descalvado News, todo mundo junto com a gente em mais um programa nessa sexta-feira, dia 13. Isso aí, eu acho que o programa hoje tá cheio de informação. Vamos tentar ser breve aí nas nossas pautas, né, em cada um dos assuntos. E eu já queria que você começasse aí mandando um abraço pra quem, Du? O abraço hoje, tomamos um puxão de orelha, hein? Tomamos, verdade. Maria Aparecida Bronini, nossa querida Cida Bronini e Ademir. A gente não manda abraço, mas não esquece de ser não, Cida. Fica tranquila. Um beijo, obrigado pela audiência de vocês aí. Obrigado, Cida. Tudo de bom pra vocês aí. Obrigado pela companhia todas as sextas-feiras. Aninho, 2 recadinhos rápidos pra gente entrar na pauta. Vamos lá. Primeiro recado é a atuação, nós detectamos aí de uma quadrilha ligando em algumas casas, dizendo que é de uma operadora de telefonia, né, e avisando que um técnico vai passar na casa para olhar algum problema técnico, para não deixar cortar a linha telefônica, que na verdade é um golpe. Isso são bandidos que estão usando desse artifício, dessa conversa para poder adentrar na casa das pessoas que atendem aí. Então, alerta, as operadoras não têm esse procedimento de ligar, de marcar técnico, os contatos são feitos de uma maneira diferente. Então, qualquer contato desse aqui no Descalvado, já teve relato de alguns casos aqui, é ficar atento nesse tipo de ligação, esse tipo de chamada, tá bom? Perfeito, muito bom. Outro recado rapidinho, lembrando aqui o leilão da Fênix, dia 22 de junho, lá no Ranchão Sertanejo, mais um evento pra gente poder apoiar a Fênix nessa trajetória junto com o Ranchão Sertanejo, tá bom? Só relembrando aqui. Perfeito. Du, vamos dar os recados aí, os agradecimentos? Vamos lá. Quero mandar um abraço aqui, um agradecimento a todos. Começando aqui com a Total Revestimento. Sua indústria merece um super revestimento. Durabilidade, segurança e qualidade para todas as áreas da sua indústria. Aqui o contato, o telefone 1999-735-1628 e o site totalrevestimentos.com.br. Um abraço para o Walter e toda a sua equipe lá da Total Revestimentos. Quero citar aqui também, agradecer a Ravaz Engenharia, obras residenciais, comerciais, industriais e projetos especiais. Contato lá com o Rafael e a Carolina, através dos telefones 3583-1567, 99980-3495. Falar com o Rafael e Carolina, Ravaz Engenharia. Nosso grande amigo aqui também, ISEP, Escritório de Contabilidade, Assessoria Fiscal, Trabalhista e Contábil, através do nosso amigo aí, Magela, quem eu mando um grande abraço. Eles estão ali na rua Orderico Gabriele 750, nos telefones 3583-1264 e 3583-5005, e-mail isep@terra.com.br. Um abraço também ao Calera Supermercados, ali na rua Bezerra Paz 622, no centro. Um abraço para o Zé Calera e o JP que comandam toda a equipe aí. E aí a economia é real o ano inteiro. Padaria recheada, açougue com carnes frescas, hortifruti do jeito que você gosta e o melhor preço da cidade. Telefone 19-99689-7070. Um grande abraço para o melhor chopp da cidade, nosso Beer Point, querido Danilo, Fernando e Letícia, comandando o melhor happy hour da cidade e almoços todos os dias das 11
às 13h30. Beer Point, telefone 19 99275 4368. Abraço também para a transportadora Alvorada e Alvorada Cavacos. Um abraço para o Paulinho Bortoleto e toda a família Bortoleto lá, ali na rodovia SP-215, quilômetro 112, ali na saída da cidade. E o telefone 3583-5259. JC Pulice Júnior, famoso José Carlos Pulice Júnior, contabilidade, escritório desde 1967, tradição indescalvada, hein? Rua Maria Graça, número 759, telefone 19 3583 1022, Gustavo e toda a sua equipe lá para atender nossas empresas de Descalvado. Reciclaton, especialistas em terraplanagem, demolição e construção, Rua Coronel Amadeu Leme, 1411 no Jardim Belém. Aqui, maquinário pesado para fazer suas obras de infraestrutura, hein? Contato @reciclaton.com.br é o e-mail e o telefone 3583-1567. Agradecimento também à Nordem Plano de Saúde, já operando em Descalvado, conforme nós anunciamos, no endereço Rua Bezerra Paz, 884, Centro, em Descalvado. Bom, Marinho, eu quero anunciar aqui a chegada de dois novos parceiros aqui no Grupo Folha e no podcast A Voz da Cidade. É um prazer imenso receber aqui o Grupo Mariano, que recentemente quero aproveitar e anunciar a reforma na unidade funerária aqui na cidade de Descalvado, uma reforma significativa nas suas instalações. A reinauguração dessa unidade é um marco fundamental para a cidade de Descalvado e reforça o papel do Grupo Mariano como uma referência, assistência e orientação familiar na região. Um abraço ao Fernando, a todo o Grupo Mariano, sejam bem-vindos, estamos juntos nesse apoio cultural muito importante para a gente aqui. Chegando também com a gente, EcoPower, aqui no endereço em Descalvado, na rua Coronel Rafael Tobias 701, e o telefone 19 99865 0352, mas para EcoPower vamos ver um vídeo que a gente tem preparado aqui para eles. Você sabia que 2% de toda a energia gerada no Brasil é da EcoPower? E os kits de energia solar? Nunca estiveram tão baratos, gente. As contas de luz nunca estiveram tão altas e o prazo de retorno para o seu investimento em energia solar nunca foi tão curto. Ou seja, esse é o melhor cenário para investir em energia solar. Du, aproveitando então que você está falando em ranchão sertanejo, eu acho que nós vamos receber uma visita especial também hoje aqui no nosso podcast A Voz da Cidade. Muito especial, vamos assistir? Vamos lá então. É isso aí, Maninho, estamos recebendo aqui sim hoje convidados especiais aqui, estou aqui com a Lara e o Ricardo lá do Ranchão Sertanejo, que vai passar um pouco pra gente da história e contar do próximo evento, que já é amanhã, dia 14, mas eles vão contar pra gente aqui e vamos contextualizar um pouquinho o Ranchão, que é uma instituição de renome já no turismo de Descalvado, no turismo rural do estado e, se Deus quiser, do Brasil. Então, como é que estão, Lara e Ricardo? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bem, tudo em ordem. Então tá bom. Lara, contextualiza pra gente um pouquinho a história do Ranchão, assim o pessoal começa a conhecer um pouco mais aquele espaço. O Ranchão surgiu em 98, era no princípio somente um pesque-pague, né? Depois a gente foi abrangendo pro restaurante, logo após tivemos um salão de baile por 4 anos, que é onde deu a origem do nome Ranchão Sertanejo mesmo. E aí a gente, em 2018, nós cedemos o espaço do Ranchão para a primeira prova de ranchote. Nós ainda não fazíamos parte dessa organização. Então, em 2021, depois a gente lançou o leilão e nossa primeira Copa do ranchote, nós como organizadores. Em 2021 estávamos com o pessoal de Andradina com a gente, que legalizou as primeiras provas, que foi o pessoal da Polon Eventos. E nessa prova, na primeira prova que a gente fez, na segunda prova que a gente fez, nós tivemos o recorde mundial lá no sítio. Eu lembro. Que são na época, 2 garotos da nossa cidade mesmo. Sim. Passando por cima de grandes nomes da época do ranchote. Isso está registrado na BQM? Isso está registrado foi homologado pela BQM, mas ele se tornou mundial. Tá, só para contextualizar, a BQM é a Associação Brasileira de Corte de Milho, Associação Brasileira de Corte de Milho. Ok. E em 2022 aí nós demos o primeiro pontapé
nós co-organizadores mesmo, na prova que a gente faz hoje, que será realizada mais uma etapa, agora dia 14. Ok. Só para registrar, teve esse recorde mundial, mas bastante gente publicou na época, mas quem são os recordistas? Vamos falar o nome deles. São o Andrezinho Fernandes, isso, né, filho do André Fernandes, e o João Jardim, filho do nosso Ari Jardim, aqui, ambos daqui de Descalvado. Um abraço para todo mundo, o André, o Arizinho e os meninos aí pela essa conquista maravilhosa e que marcou o nome do Ranchão também como o local do evento e do recorde mundial, né? O recorde é bem baixo, viu, Du? É 19... Difícil de ser alcançado. 19, hoje estão alcançando aí os 22, mas aí para 19 ainda vai bastante tempo. Caramba, que feito, hein? Muito bem. Muito importante. Ô Ricardo, fala pra gente agora, pra quem não conhece ainda, como é essa prova de ranchote, que é o forte do ranchão hoje em termos de eventos da cavalo. De evento equestre. Mas sim, depois a gente retorna, porque depois disso teve o clube de tiro, né? Que a gente também vai comentar depois. Mas comenta como que primeiro essa prova e como vai ser esse evento, essa final de amanhã. O ranchote, como quase todos os esportes western, né? Como são conhecidos os esportes equestres, é originário dos Estados Unidos, que é basicamente de prender o gado no curral. Então o gado fica dentro de um curral, esse curral tem um formato de 8, no meio a porteira não existe, ficam 2 cavaleiros ali e eles têm que trazer o gado de um lado para o outro no menor tempo possível. Esse gado é numerado do 0 ao 9 e tem um gado sem numeração, tem um bezerro sem numeração. A ordem da sequência é determinada pelo dispositivo eletrônico. Então, quando o cavaleiro passa pelo dispositivo eletrônico, é anunciado o número 4. Então, vai do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Entendi. Ele tem que se posicionar ali na hora. Tem que ser na sequência, tem que ter um entrosamento entre o cavaleiro, porque geralmente cada um busca um, mas dependendo da leitura do jogo, às vezes está mais fácil para que um volte buscar ao invés dele ficar parado e o outro vai buscar. Você tem que trazer o número da ordem e ao mesmo tempo cercar para que os outros não venham. Isso. Por isso que a lógica é assim, né? Trazer na sequência e evitar que passe fora. Entendi. Mas como a gente está acompanhando o esporte já há 8 anos, né? 7 para 8 anos, a gente viu uma evolução muito grande. No começo os tempos eram altos porque o cavaleiro ia lá, pegava e tirava e só evitava. Entendi. Hoje já tem uma preocupação em tirar e deixar que o outro já fique fácil para que meu companheiro pegue ou para que eu volte a pegar. Toda uma estratégia. Tem uma habilidade e um treinamento do animal também espetacular, né? O animal tem que estar preparado. O animal é fundamental. Por isso que chamam de conjunto, né? O homem e o animal, né? O animal é fundamental, né? Tanto o cavalo quanto o boi. Né? O boi nas provas é a peça-chave, que afinal de contas são eles que são apartados, né? Não tem como. Mas exige um treinamento assíduo do animal, o cavaleiro e essa sintonia, né? Para que o conjunto forme e fique legal também, fundamental. Legal. Anuncia pra gente quem patrocina e quem tem o apoio com vocês lá nesses eventos. A gente gostaria de agradecer ao Aras RFA, né, o Rodrigo lá de São Carlos. Ele é atleta nosso desde 2022, correndo as provas em casa. Esse ano ele quis, né, lançar o Garanhão Dave com a gente, confiou no nosso trabalho, deu o nome do campeonato, o nome do Garanhão Dave, Black King Cole, que é um cavalo, além de uma pelagem magnífica, né, um cavalo habilidoso, tem um pedigree fantástico, tá chegando aí para deixar um nome na galeria da BQM. Legal. Né? E também a gente não pode deixar de falar do pessoal aqui da cidade, né? Claro. Fernandinho Maciel, parceirão nosso, vizinho de cerca, parceiro de anos. Rico. Ele vai lá com o S Country sempre. Vai lá com o S Country. A gente também tem a Bate Seguros, que tá com a gente desde o início, o Rico, né? Ele tá com a gente desde do nosso primeiro evento. Ele confiou, todo ano ele está conosco, parceirão também. Nós anunciamos aqui na outra etapa cerca de 1.400 pessoas lá, né, naquele evento. Qual a expectativa para esse agora, já que esse é a final, né? Esse é a final. Essa etapa é a final? A gente tá com o pouco de cabelo que eu tenho, tá em pé. Porque assim, campeonato
né, principalmente campeonato equestre, na última etapa tende a dar uma diminuída, porque quem não tem chance da fivela já não vem. Mas o campeonato está totalmente aberto, são 44 categorias, contando com as castradas, né? Nós temos, acredito que uma fivela que, assim, ainda tem briga, mas é uma briga um pouco difícil. As demais estão todas abertas. Então, outra aberta. Então vai ser as outras estão todas abertas. Então a gente espera, né, que pelo menos repita o que nós tivemos na segunda etapa. Muito bem. Além disso, Lara, completa pra gente, que a gente sabe que depois disso também aconteceu o Clube de Tiro. Que lá instalado, e anunciamos inclusive o feito do Gilson aqui no programa passado, né? Mas fala como é que acontece, como é que nasceu o Clube de Tiro e a perspectiva para esse esporte também com vocês lá. O clube nasceu da loucura do meu pai, vou falar. A gente, na verdade, nem sabia o que ele estava fazendo e, de repente, começou a pôr máquina para abrir um buraco. Até então, ele estava vendendo a terra, que é saibro lá, nossa terra, e bastante gente usa para construção. E logo depois ele anunciou pra gente, pra rede social, pra todo mundo, foi aonde ele veio com o clube. O nosso clube, ele é uma criança ainda, né? A gente tem o clube faz 3 anos em atividade. Temos uma pista que podemos receber fuzil, né? Então tem 87 metros de pista e estamos com uma intenção de aumentar pelo menos 2 dessas baias para 100 metros, para poder legalizar até campeonatos para fuzil. Legal. Né? Quantos associados? É associados que você tem? Associados hoje. Hoje a gente está com 40 associados. Legal. Né? Todos daqui não, de fora também? A maioria deles é de fora hoje. É de fora? Hoje é de fora. Tá. Mas é bom, um esporte que também vem crescendo. É um esporte que vem crescendo. E na cidade, né, nós temos o Gilson, que você falou semana passada. Né, apesar de nós termos pouco, nós ficamos com uma grata surpresa, né? Porque a gente cedia a etapa do Campeonato Nacional. Agora, esse mês, semana que vem, a gente está sediando mais uma etapa, que é a 5ª etapa da Copa Brasil de Tiro Esportivo. Né? E o Gilson está lá, firme e forte, brigando entre os primeiros. Dia 21? No próximo sábado? No próximo sábado. Tá. Abre a partir de segunda-feira. É que fica aberto. Fazer a prática. Isso, a prática fica aberta durante a semana. Fica um período. Que aí o atirador se adequa ao melhor horário dele. Mas os nossos atiradores têm, né, quase todos focado em ir no sábado cedo. Então sempre na semana que a gente abre, no sábado é que acontece. Entrada gratuita, bar funcionando, lugar para acampar, tudo à disposição. Entrada gratuita, sexta-feira a gente já está com o portão aberto, quem quiser é só chegar, bar funcionando, vai comer aquela tilápia maravilhosa. É isso aí, então, sucesso lá, a gente vai acompanhar, eu quero ver se eu tô lá amanhã, quero acompanhar, prometi pro Nor que eu ia acampar, mas acho que não vai dar. Se for acampar, leva cobertor. Mas sábado com certeza eu tô lá, a gente vai registrar mais esse evento com vocês lá. Sucesso, um grande abraço pro Nor. Obrigada, pra todo mundo. Obrigado, lá. Du. Nós tamo junto. Antes de terminar, pra gente não deixar passar em branco. Pode falar. Você falou no programa passado, vamos reforçar, dia 22 a gente tem um leilão beneficente em prol a Fênix. Lá. Né? Lá vai ter o show com a Carol Viola, né? Uma violeira da cidade, magnífico. Então o ranchão tá 14, 21 e 22 fervendo. Fervendo. Isso aí. Vamos divulgar no jornal, vai trazer também essas informações para lembrar o pessoal aí. Maravilha. Obrigado pela participação, viu? A gente agradece muito pelo desempenho e levar o nome de Descalvado como vocês levam aí. Obrigado. Legal, Du, legal. Muito boa entrevista aí com o pessoal do Ranchão. Então, mais um evento aí, estourando aí, um evento de sucesso que com certeza vai ter aí o prestígio de muita gente. Bom, vamos inaugurar aqui uma sessão humor? Vamos inaugurar. Um videozinho. Aliás, não é uma inauguração. Eu acho que já é um segundo episódio, vai? É verdade. Mas é que hoje a gente já vai dar mais uma introdução mais... Nós pusemos um nome só, né? Nós fizemos uma postagem, mas vamos pôr mais um nomezinho aqui. Vamos ver um vídeo aqui interessante do prefeito de Massapé, é isso? Isso aí, Du. Vamos ver o vídeo e depois a gente comenta. Eu já disse aqui, o servidor que não trabalhar, roda. Pode ser secretário, vereador, quem for. Como é que uma família vai usar uma praça dessa? Pelo amor de Deus, olha aqui. Aqui não dá para sentar, para conversar. Olha o matagal, olha ali. Filma ali, Vanésio. Ali na frente. Vem aqui, bora aqui. Ó, e outra, por que aqui não pintaram aqui já esses meio-fios? Olha a limpeza, olha aí, Vanésio. Olha como é que tá isso aí.
Olha aqui. Então, tá horrível essa praça. Eu vou dar uma dica aqui para todos vocês que fazem parte da gestão. Vão andando na rua, por onde vocês passarem, vão com olhar clínico. Tá entendendo? Como se vocês fossem um fiscal. É assim que eu faço. Quando eu estou lá na minha fazenda, eu faço isso também dentro da minha fazenda para manter minha fazenda sempre em ordem. Agora, como prefeito, eu estou fazendo isso que eu fazia na minha casa, na minha fazenda, eu estou fazendo na minha cidade. Olha isso aqui. Olha aqui na caixa d'água. Aí um tambor desse, muito feio, às vezes até furado. Vagalume, vamos cobrar também, vagalume. Tu é secretário de Agricultura, mas tu é vereador e tu pode cobrar. Tu nunca me mostrou isso aqui. E quem não me mostrar as coisas e eu ver, eu vou dizer. Eu vou dizer que eu vou ver se eu não boto todo mundo para trabalhar. Vão trabalhar como nunca trabalharam na vida de vocês. Mas não vou ficar sozinho doidando, não. Quem não trabalhar, dança e eu chamo outro que trabalhe. Bom, o que eu quero comentar é que o tema limpeza não é só aqui em Escalvado, não. Lá no Ceará a coisa tá pegando também. É isso aí. Você vê a dificuldade do prefeito, né? Mas, pô, o prefeito não conhece de Escalvado. Vamos mandar o nosso vídeo para ele aqui, para ele aprender como é que faz limpeza lá com toda a equipe dele, é isso? É isso aí, aí. Vamos lá. Toda semana, então, nós vamos ter aqui um pitaquinho de humor aqui no programa, né? Se não for da nossa terrinha, vai ser com certeza de alguma cidade brasileira. Mostrar que tem problemas que são comuns, hein? É isso aí. É isso aí, Du. Ô, Du, podemos começar a falar da sessão da Câmara, né? Vamos começar na sessão da Câmara, que hoje a gente vai terminar o programa de uma maneira diferente, dando uma arrumada numa informação torta, vou chamar assim, que chegou na cidade. Mas daqui a pouco a gente fala dela, então. Vamos entrar na sessão da Câmara, porque o Jacaúna fez lá um comentário na tribuna, mostrando inclusive as fotos de uma placa de rua, que parece que a rua mudou de nome. Vamos ver esse pedaço da fala do Jacaúna aí. Vamos lá. Um outro problema também é com a Secretaria da Zeladoria. Coloca as fotos, Massal, fazendo um favor. Eu vou pedir aqui ao responsável. Na rua Mato Grosso, atrás do cemitério, é uma rua que eu sempre conheci como Rua Mato Grosso. Pode passar, Massal. Colocaram Avenida Amazonas. As placas, tudo denominada Avenida Amazonas. Agora eu não sei se... Pode parar um pouquinho, Marcelo. Eu não sei se mudou essa rua sem passar pela Câmara, ou se foi colocaram sem saber que era Rua Mato Grosso, de alguma coisa eu sei. Está errado aquilo ali. Se não mudou o nome da rua de Mato Grosso para Amazonas, está errado. E é um erro muito grotesco, porque os motoboys caem matando em cima de mim, né? Um erro grotesco. Quando você vai colocar a placa, você vê que rua que é essa daqui? Mato Grosso. Coloca a placa Mato Grosso. Ou então coloca Rua Amazonas. Mas que jeito de colocar Amazonas na Rua Mato Grosso? Coloca as outras. E eu achava que era só naquela primeiro poste. Não, colocaram no meio da rua também. Ali também é Mato Grosso. É Amazonas. Agora vamos para o início da rua. Pode colocar, Marcelo, pode seguir. Aí é o início. Está Amazonas também, na Rua Mato Grosso. Aí o pessoal do mercado ali vai fazer entregas lá, coloca no mapa Mato Grosso. Quando chega lá, olha para a placa, Amazonas. Já é fácil fazer entrega, imagina quando a rua inteira está errada, né? Então esse é um pedido para a secretaria, se por favor, com urgência, trocar essas placas de volta. Ou pelo menos deixar sem as placas, pelo menos a pessoa vai pelo Maps e acha. Porque quando você confere Maps com placa, não bate. Então, né? Então, sei isso daí, ó. Rua Mato Grosso, voltar o nome dela ser a Rua Mato Grosso, e não deixar mais Amazonas lá. Ou vice-versa, passar um projeto aqui, não é para colocar Amazonas. Isso aí, seria essa então foi a fala do Jacaúna, né, quanto à questão aí da identificação de uma rua que fica bem ali atrás do cemitério, e, né, na verdade é a Rua Mato Grosso que passou a ser Rua Amazonas. Avenida Amazonas, desatenção, tem que tomar cuidado com isso aí, né, mas isso é da mobilidade urbana, isso. Daniel deve olhar isso, deve trocar isso. Você sabe que eu recebi também, aproveitando só um ganchinho, não faz muito tempo, também no meu WhatsApp, na verdade no WhatsApp da Folha, um munícipe que
estranhou muito a remoção de uma placa de pare bem na esquina, né, que é o normal, né, da sinalização de trânsito, e acabou sendo removida, não vou falar no meio do quarteirão, mas quase no meio do quarteirão. Então, assim, o pessoal tem que olhar com mais carinho o que está acontecendo aí. Quando nós recebemos, eu passei lá para dar uma olhada nisso também, mas além dela ficar recuada da esquina, ela ficou atrás de uma árvore. Poxa, você só enxerga a hora que você estiver bem do lado dela já. Então precisa dar uma olhada nisso também. O pessoal da internet está vendo a foto aí, o pessoal da rádio então está vendo, é um cruzamento ali no Jardim Belém. Isso. Com Bezerra Rapaz, se não me engano, eu não vou lembrar o nome da outra rua, mas fica ali no Jardim Belém. Tá bom, deixa eu aproveitar aqui, que nós estamos falando de mobilidade urbana, e eu quero pedir para colocar aqui também um pedaço da fala do Argeu, que comentou aqui alguns problemas de calçadas na cidade, que está sob responsabilidade da mobilidade urbana também, né? Vamos ver a fala do Argeu, a gente comenta também depois. Vamos lá. O Daniel Bertini, a respeito das multas que ele vem aplicando, ele precisa tomar cuidado que ele está fazendo multa para alguns e para alguns outros não. Eu estou falando isso por causa de reclamação de até 5 munícipes me procuram esse fim de semana, mostrando terreno, inclusive da prefeitura, do lado, sem calçada, sujo, e o cara multa o rapaz, o particular. Como que pode um negócio desse? Então tem alguma coisa que tem que ser visto. Então, Daniel, eu acho que assim, o mês de maio, o mês amarelo, todas as outras gestões teve o passeio ciclista, atividade nas escolas, eu até escrevi aqui para não... manifestação nas ruas, né? A polícia militar, tudo isso teve nas outras. Eu acho que passou e você nem participou de nada disso. Então precisa tomar um pouco de cuidado e trabalhar um pouco mais. A respeito do pronto-socorro e hospital, que nem o coronel... Beleza, então foi os comentários do Argeu, né? Mais uma vez o assunto calçadinha, né? Calçamento aí, e o Argeu vai tecendo os comentários, fazendo um paralelo aí. Se para a prefeitura está difícil fazer licitação, para o munícipe então está mais difícil ainda custear a construção de uma calçada. A prefeitura, especificamente lá o Daniel, que cuida de posturas e mobilidade hoje, começou um trabalho de notificação. Começou lá atrás com limpeza de terreno, agora caminhou para as calçadas, né? E a turma está meio achando ruim que está sendo cobrado, notificado, dando prazo para fazer, risco de multa, e o pessoal começa a indicar os terrenos da prefeitura, como você viu, como o Argeu comentou aí. Nós já falamos disso em edições passadas aqui no podcast. É sensível essa questão, né? Como é que se trata isso, né? Eu cobro, mas não faço, não posso fazer. Eu tenho que licitar, vou fazer o quê? Mas tem que andar. Eu acho que, Marinho, eu comentei no programa passado, é muita coisa para fazer. Mas se a prefeitura de boa vontade começar a partir dela, dá um exemplo, né? Pelo menos você começa a conversar com o munícipe de outra maneira. Eu acho que o Argeu aqui deve ter sido assediado aí por munícipe, né, para dar essa fala dele aí, mas tem que prestar atenção. Então foi assim meio um puxão de orelha do Jacaúna do Daniel, e pedindo para trabalhar, inclusive, hein? Coisa dura, hein? Verdade. Odu, mas o assunto que mais pipocou nessa sessão foi o tema da água, da qualidade da água, mais especificamente distribuída aí pela rede municipal de abastecimento. Foi um tema que muita gente se manifestou, né? Todo mundo quase que subiu lá, se manifestou contra isso, dada o vídeo que o Jacaúna acabou levando da própria casa dele, mas nós vamos ver aqui, vamos pôr já as falas em sequência, né, Marinho, para o pessoal pegar o encadeamento. Nós vamos ver pedaços da fala aqui do Jacaúna, depois um pedacinho da fala do Félix, um pedacinho da fala do Coronel e um pedacinho depois da fala do Argeu, mas a gente separa os comentários ao final. Tá. Vamos dar uma olhada nessas 4 trechos de fala lá. Então vamos lá. O problema que está acontecendo na cidade, primeiramente eu quero dizer aqui que eu não estou aqui para julgar ninguém pelos seus trabalhos, pelos seus feitos. Estou aqui para julgar o que acontece comigo. É a respeito da nossa água no centro da cidade. Marçal, se você puder passar o vídeo, eu agradeço. Isso aí eu fiz na minha casa. Ó, esse vidro ele é transparente branco. A pia vai estar suja lá porque estava lavando louça, tá? Você não lavou, né, Japão? E isso já fazia tempo que estava rodando.
Limonada. Ó, vou comparar ali e vou comparar agora na parede da geladeira, tá vendo? Olha a cor da água que está chegando para minha casa lá. Essa é a cor da água que chega na minha casa. Agora eu vou perguntar a vocês. Perguntar para vocês. Se vocês pedirem um galão de água para beber e chegar daquele jeito, vocês pagam ou vocês devolvem? Devolve, né? Eu também devolveria também. Então, e não é um dia só. Não sei se você lembra, eu gostava de vir com blusa branca aqui, né? Estou tudo amarelo agora. Eu não posso vir com tudo amarelo, tudo encardida. Olha lá, comparando a água com o branco da geladeira, tá vendo? Aí que eu falo para vocês. Falta só um minuto, desculpa. Aí que eu falo para vocês. Se vocês pedem um galão de água e vem água suja, vocês pagam ou vocês devolvem? Eu devolvo a água. Então eu quero fazer um pedido aqui, senhor presidente, ao prefeito, para ele, se ele poder fazer, acho que pode, quando houver esse tipo de situações, como é que fala? Não é cancelar, suspender a suspensão da cobrança de água. Até porque se eu levar essa água no PROCON, ele vai falar, opa, você não precisa pagar, essa água está suja. Então pedir, senhor presidente, para o prefeito suspender a cobrança de água quando estiver nessa situação. Deferido o pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, fiquem com Deus. São totalmente válidas. Eu acho que a situação ela é complexa mesmo, não só você, mas acho que algumas pessoas aqui já falaram anteriormente a respeito dessa questão da água no centro. Dizer que essa situação ela deva ser resolvida com a colocação do segundo filtro, mas o problema acontece agora. Então, né, é válido, é justo isso, o que você está reivindicando. Reforça essa situação, mas está em vias, né, do processo de licitação, a gente sabe que é moroso, demora um pouco para as coisas acontecerem, e reforço, justo, né, se de repente for acatada essa questão da suspensão do pagamento da água em relação se estiver ruim, acho que é justo, mas também temos que saber que isso está em vias de ser resolvido. Então acho que acredito, né, com a colocação do segundo do segundo filtro lá, que está em processo de licitação, possivelmente isso vai se resolver. Bom, está entrando um projeto meu aqui. Boa tarde, doutor Sérgio. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Alessandra Paiva e o motivo do meu contato é um pedido de ajuda em relação à água que está chegando na nossa residência. Eu moro no Jardim Belém, no bairro Jardim Belém, e vou estender essa minha fala a da minha prima, que é vizinha também, os nossos pais são vizinhos, porque além do gasto que a gente tem para a manutenção de uma água chegar melhor, a gente não consegue mais, porque já foram feitas diversas reclamações, não foi só uma reclamação, eles estiveram em casa, o representante do SAI e o pessoal que trabalha, que é responsável pela água também, eles falam que está de acordo, é uma água podre, suja, com dejetos. Eu vou estar enviando também para o doutor um laudo que nós pagamos, tanto eu quanto ela, cada uma para ver, para provar que a água é insalubre. Tem coliformes totais na água, só para o doutor ter uma noção. Além do absurdo do valor que vem para a gente, né? E a gente sempre reclamou sobre a água, o volume de água que chega muito pouco na nossa residência. E a gente tem filho, né? Eu tenho uma criança pequena, que além de tudo é autista, então o cuidado é redobrado com ela. E não por isso, né? Pelo saneamento. Então eu vou enviar foto dos filtros, eu vou enviar para o doutor o laudo e eu autorizo o doutor usar em sessão na Câmara, por favor, porque a gente não aguenta mais. É para lavar roupa, é para tudo, para tudo. E uma vez questionado o Marcolino sobre a qualidade da água, e se chegava na casa dele essa água também, se ele cozinhava, a esposa dele cozinhava, ele disse que sim. E é uma água que, se você colocar um lencinho umedecido, branquinho, a hora que você coloca, o lencinho já sai preto. Então, o senhor pode nos ajudar, por favor? Coloca o exame lá, por favor. No exame lá, naquela parte de cima dele lá, desce um pouquinho, faz favor, Marcelo. Mais um pouquinho. Ali, ó.
Coliformes fecais, presença. Ali não fala quantidade, mas tem cocô na água. É a mesma coisa que tomar água da privada ou lavar a roupa dentro da privada do vaso sanitário na sua casa. Essa aí é a água que está sendo distribuída para nós aí. Por favor, as fotos agora, Marcelo. Olha, ó, a situação do filtro. A outra, por favor, Marcelo. Olha lá, vai passando aí. Pode passar. Mais uma. Aí, beleza. Então, diante disso aí, senhora presidente, meu requerimento é no seguinte sentido. Eu queria saber dos órgãos municipais aí, se a medição do cloro ela é feita semanalmente, se ela é feita por cloro livre ou cloro total, e qual aparelho é feita essa medição. Foi dito aqui do filtro, né, que estão desgastados aí, o filtro não desgasta da noite para o dia, então deveria ter um planejamento, né, tem geladeiras e residências aí, que o filtro quando vai entrar, vai pifar, acende uma luzinha, a pessoa providencia outra e troca. Então a prefeitura deveria fazer isso também. Então são essas aí as minhas solicitações, senhora presidente. Deferido. Cloro livre, o cloro total e o aparelho da medição. Deferido. A outra situação que eu tenho aqui... Demorando, tem que ter prioridade, parar tudo e resolver esse problema da água. Eu acho que se for problema de licitação, problema de alguma coisa que está atrapalhando, se tiver um processo ou fazer um pedido de urgência especial até para o juiz ou para o promotor, será autorizado isso aí, fazer até sem documento, pelo o jeito que está a nossa água, que o Jacaúna apresentou, o Coronel apresentou, e não é possível um negócio desse. Então, isso aí tem que ter prioridade, parar e resolver tudo isso primeiro, né, umas coisas. Agora, também falando a respeito do... Bom, então vocês aí acompanharam a fala dos 4 vereadores, né? Trazendo aí o problema da qualidade da água. Eu queria que você comentasse pra gente um pouquinho de cada fala dessas. Eu acho que esse tema foi tão... encheu tanto saco desses vereadores essa semana, desculpa, mas tanto que o Jacaúna colheu ali a água da casa dele mesmo para mostrar como é que tá chegando lá na casa dele. O Félix deu apoio, dizendo que tem razão, que se precisa ver mesmo, que essa coisa é urgente. E o coronel, além da fala, trouxe um áudio de uma munícipe, né, tecendo aí, nós podemos observar, comentários disso, de novo, né, da qualidade, fez um laudo, pagou esse laudo para mostrar, ela tem o endereço dela, ela citou o nome, nós vimos aí, coisa grave de coliformes fecais dando na água da casa dela. Contaminando a água dela. Melhorar a água dela aí. E, por último, eu só quero dizer que tudo isso é grave e precisa ser visto, mas eu quero comentar aqui que só a fala do Argeu que destoou um pouco, porque o Argeu não dá para fazer um pedido de urgência especial para juiz e promotor não fazer licitação, não fazer documento. Eu não sei se isso funciona. É urgente, mas tem... Ficou estranha essa fala aí, viu? Também estranhei. É urgente, mas tem que seguir a lei, não vou dizer o que, mas assim, eu acho que a fala dele foi de excesso de preocupação, na verdade, porque quando você pega um laudo de coliformes fecais dentro da casa, assusta, né? Eu fico pensando a situação desse munícipe. Mas a gente podia comentar aqui, a gente acompanhou bastante essa questão da água em Descalvado, um período muito bom de água, né? A gente vinha tendo aí, de um tempo para cá, isso parece que deu uma desandada, né, Maninho? É verdade, né? Esse assunto, inclusive, nós já abordamos aqui, acho que há 2 programas passados, né? E... quando o comentário foi que o problema é de manutenção da rede. Exatamente, é disso que eu ia falar. Assim, eu vou tecer um comentário particular meu, não sou técnico, não sou, né, um especialista na área, mas eu acredito que essas imagens que nós estamos vendo aí, dessa água bem barrenta, bastante suja, né, bastante sujeira, e tá agora também com essa notícia aí de contaminação por cloriformes fecais aí,
Eu acho que essa água não está saindo dessa maneira da ETA, da Estação de Tratamento de Água. Eu tenho quase que certeza de que de lá ela sai com qualidade boa. O que eu acho, na minha opinião, é que essa água está sendo contaminada em determinado percurso até chegar nas residências. Uma adutora aí que deve estar tendo infiltração. É uma rede antiga aqui na região central da cidade. Já foi feito um trabalho alguns anos atrás, eu acompanhei isso com o Valdecir, de detecção de vazamentos, né, de perdas, controle de perdas e danos, que é um trabalho que fala, e foi detectado vários pontos, mas eu acho que está tendo um problema muito grave disso. E a preocupação é que se essa contaminação está sendo não só apenas de barro, de terra lá embaixo, mas também de uma rede de esgoto próxima. Então, nós comentamos, você voltou a falar agora do centro, mas nós observamos aí também na terça-feira o pessoal do IP fazendo alguns vídeos mostrando o filtro de casa e a qualidade da água chegando em outros bairros que antigamente a gente falava só de centro. É verdade. Isso é uma rede considerada uma rede nova, né? E lá não é tão velho como o centro. Não então, alguma coisa deve E a água do IP também é servida pela ETA aqui. Sim. Então, eu na verdade, eu consegui falar com o Valdecir Marinho nessa semana, até para ter um esclarecimento, porque ele deve estar acompanhando isso, ele sabe o zelo que o Valdecir tem com essa questão da água, ele conhece a rede toda, como todo mundo sabe aqui. E comentando com ele, ele faz, o SEMAR faz periodicamente o controle de qualidade da água. Eu lembro que em gestões anteriores o Daniel Bertini chegou a bater bastante quando ele era vereador, na questão de fazer esse laudo, e ele chegou a acompanhar alguns laudos lá que era exatamente a água que estava na ETA, que estava na caixa d'água, que saía. E eu conversando com o Valdecir, como é que o Valdecir faz esse controle não só lá na ETA? Quando ele vai fazer próximo da residência, ele faz do que ele chama do cavalete da casa para a rua. Que é onde ele falou assim, a responsável da SEMAR é fazer a água chegar na casa da pessoa. Isso. Do cavalete para dentro, pode ter algum problema que seja na casa da pessoa. A contaminação pode ocorrer na rede interna do imóvel. Pode na rede interna e externa. Não estou questionando, defendendo ninguém, porque essa questão está acontecendo em vários bairros, e naquele do IP nós vimos lá no cavalete o problema, né? Mas conversando com o Valdecir e olhando essas imagens, especialmente do Jacaúna, que o Jacaúna se propôs a coletar ali na torneira da casa dele, mas seria bom, né? Se o Valdecir pudesse coletar lá uma amostra no cavalete do Jacaúna e comparar com aquela que o Jacaúna pegou na torneira. Ou em outras casas, quer que seja. O que preocupou foi esse laudo apresentado com coliformes fecais, né? Esse preocupou. Verdade. Essa aí merecia fazer uma verificação de cavalete ali, porque o que pode acontecer para dentro da casa? Também ter algum encanamento com vazamento e contaminação do esgoto. Pode ser água que passa pela caixa d'água, a caixa d'água pode ter alguma sujeira. Não estou dizendo que é isso que aconteceu nesse caso dessa moça. Estou dizendo que são possibilidades que o pessoal do SEMAR avalia. Sem dúvida. Então, seria bom fazer. Detectei nessa água. E o Jacaúna diz assim, não devia cobrar água que está chegando desse jeito, né? Ele fez uma cobrança. Ele comparou, né, o galão de água que a gente compra aí nas distribuidoras, falou, se a água chegar turva, dizer que você vai pagar? Não vai. Eu acho que nos casos que conseguir detectar isso na residência, era o local para fazer análise do SEMAR, fazer essa coleta no cavalete. Eu penso que assim você tira qualquer questão de dúvida e vê se isso está realmente acontecendo do cavalete para fora. O ano passado eu me lembro de uma munícipe que fez uma reclamação parecida, inclusive também providenciou por conta própria um laudo. O Valdecir foi lá, refez um laudo também coletado no cavalete dela e o resultado não bateu com o primeiro apresentado pela munícipe. Então, assim, às vezes é um problema pontual de algum ponto da rede que está tendo como, né? Eu acho assim, mas tem que ser feito, algo tem que ser feito. Dada a dimensão, é muito mais provável que seja fora. Sim. Porque a gente começa pelo número de casos e reclamações, né? E a gente começa assim da captação nossa, desde de onde vem, para armazenamento em represa, tratamento na estação, passagem pelos filtros e ir para casa. Isso. É muito difícil que só lá dentro da casa consiga ter uma contaminação de coliformes fecais. O que deve ter acontecido no encanamento? Porque às vezes a água é da rua direto para a torneira. Não tem nem reservatório a casa. Às vezes se tem reservatório não é o de uso comum. Né? Então precisa verificar isso, porque não é possível que todas sejam o mesmo problema. Não é possível. Não dá, é nítido que não dá para lavar roupa, né? Dessa forma.
Não dá para cozinhar, fazer qualquer alimento, preparar qualquer alimento com essa água. Tem que ser feito. Só corrigindo o Félix, falou que agora a instalação de um segundo filtro vai amenizar. Eu volto a dizer que eu duvido muito que esse problema está originado lá direto na ETA, eu acho que está na rede, e não é o segundo filtro, Félix, é o sétimo filtro que vai ser instalado lá. Isso. Inclusive, o jornal Folha de Descalvado já anunciou que aquele trecho da rua Euclides da Cunha, entre a Praça do Euclides da Farol e a estação de tratamento de água, vai ser fechado para o trânsito, justamente por falta de espaço para instalação. O que chamou a atenção também, e nessa conversa com o Valdeci a gente citou, é que não é só a questão dos coliformes fecais nesse laudo dessa munícipe, né? Parece que a ausência de cloro também. Então, isso que precisa ver, a aplicação do cloro, a quantidade. E o Mussolini fez um requerimento para isso. Nós vamos ver a resposta que vem aí, né? Nós estamos recebendo já as respostas de alguns requerimentos, mas é um caso urgente que Descalvado nunca teve isso. Né? Nunca teve assim, nesse volume. Sempre teve alguma coisa, sempre tem. Não tem cidade que não tem nenhum problema de água, mas está... Mas de um tempo para cá, a reclamação aumentou bastante. Eu quero só relembrar uma coisa, que me preocupa algumas narrativas na questão de água e qualidade de água. É relembrar que o Luizinho, em campanha, depois de eleito recentemente, reafirmou o compromisso de não privatização da água. Eu quero relembrar isso, porque quando começa a acontecer esses problemas e se avolumar, a primeira coisa que passa na cabeça de uns iluminados é, não dá para a gente tocar, vamos privatizar esse negócio. Então, Luizinho, seu compromisso é de resolver isso internamente na prefeitura. Ok? Só para relembrar que foi um marco. Foi um marco que ele fez questão. Deve ter, acho que, vários vídeos aí postados dele reafirmando que isso era um fake news, que jamais ele vai fazer. Então, me preocupa porque, não é só uma narrativa. O que está acontecendo realmente dentro dessa área? É isso aí. Vamos ver, vamos acompanhar. Lá. Vamos continuar acompanhando então. Bom, seguindo aí as falas dos vereadores nessa última sessão, temos também algumas falas sobre o atendimento da saúde, um assunto recorrente que mais uma vez volta à pauta dos vereadores. De novo, temos falas aí do Jacaúna e também temos falas do Mussolini. Vamos assistir para depois comentar. Eu, esse ano, estou me tornando o vereador mais chato com relação à cobrança na melhoria dos atendimentos no nosso PS de finais de semana. Eu não sei se é porque os munícipes me marcam com os problemas que eles passam por lá, mas essa semana mesmo, na semana, choveu de marcação, choveu de ligação de pessoas que, no atendimento ao PS, devido ao grande fluxo de gente, não só de Descalvado, mas da cidade vizinha, aumentou-se muito o atendimento no PS. Primeiramente, quero dizer aqui que os médicos não são culpados, os enfermeiros que lá trabalham não são culpados pelaquela demanda. Eu acho que o culpado de tudo isso daí é a falta de mais médico e a falta de uma equipe de enfermeiros para dar suporte em final de semana. Essa semana mesmo eu fui marcado lá por vários munícipes que passaram. Teve um munícipe que passou 7 horas para ser atendido, 6 horas para ser atendido no PS. Né? Inclusive, o munícipe marcou, não só eu, como vários vereadores aqui, na postagem dela, marcou também o prefeito, para o prefeito ter ciência do que está se passando, né? E ela me falou que o único que deu algum respaldo para ele nas redes sociais foi eu. Falei, eu fiz a minha campanha nas redes sociais, eu tenho por obrigação de, pelo menos, responder a vocês nas redes sociais quando eu for citado. Então, eu quero fazer aqui um apelo à Secretaria da Saúde, que veja, que elabore algum mecanismo para que esse tipo de problema não chegue mais até os munícipes de finais de semana. E como eu já falei, não é culpa dos médicos, não é culpa dos enfermeiros, a culpa é da demanda. A demanda de paciente que vai no PS de final de semana. Até porque eu já falei várias e várias vezes, e quando dá 3 horas da tarde, você procura um atendimento das 3 horas da tarde da sexta-feira até as 7 horas da manhã da segunda-feira, não tem nos postos de saúde esse atendimento. Então você joga 30 mil pessoas, sujeito a ficar doente da sexta-feira até a segunda, às 7 horas da manhã, para um médico do pronto-socorro atender. Então a demanda é muito grande. Exige sim um estudo melhor para que o prefeito faça
Coloque um médico a mais ali, das 16 horas até as 20 horas da noite, de sexta, sábado e domingo, e mais 2 funcionários para ajudar aquele pessoal que vai ajudar muito aquele cidadão. Isso não é difícil para um prefeito, para uma secretaria, não é difícil. Isso não é difícil. Eu garanto para você que não é difícil. Se o prefeito liga para os vereadores aqui e fala, galera, é o seguinte, vocês querem um médico a mais no pronto-socorro das 16 às 20 horas? Todos nós queremos. O que nós podemos fazer? Nós podemos doar um pouco das nossas emendas, ele antecipar esse pagamento e contratar esse médico. De sexta a domingo à noite. E acaba com esse problema no pronto-socorro. É só querer. É só querer. Mas, infelizmente, o povo chega lá na sexta-feira à noite, é um acidentado, é um esfaqueado, é um infartado, é um que está vomitando, e isso a fila vai aumentando para um médico só atender. Aí fica difícil. Então, eu espero que a secretaria veja isso daí e tente amenizar esse problema, colocando um médico a mais de sexta-feira ao domingo, das 16 às 20 horas. Que resolve o médico e mais os enfermeiros também. Não é só o médico, os enfermeiros também. Que vai amenizar não só o problema da população, como também a demanda e a procuração por socorro a gente. Eu fui marcado várias vezes. Áudio tem aqui. Se quiser, eu abro o celular e coloco os áudios do pessoal me marcando. E resumindo, a culpa não é do médico, a culpa não é dos enfermeiros, a culpa é da demanda de pessoas que estão indo lá e não tem um médico, que a secretaria forneça um médico a mais. A culpa é essa, que não tem um médico a mais para fornecer. Esse aí é um problema. É uma coisa. O pronto-socorro é outra coisa. São coisas distintas, mas ambas são geridas por dinheiro público. O culpado disso aí é o gestor municipal e a secretária de saúde. O que tem que ser feito? Coloque essa secretaria dentro da Santa Casa, lá dentro do pronto-socorro, junto com a farmácia popular. E lá eles vão ouvir pessoalmente os anseios da população. É isso que tem que ser feito, né? Regaçar as mangas, sacudir a poeira e botar esse pessoal para trabalhar, proporcionando à nossa sociedade uma saúde digna. Não é culpa dos profissionais de saúde, longe disso. Não é culpa da demanda, longe disso. A culpa é do gestor. Tem nome, CPF e endereço. Tá? E queria dizer que a nossa saúde, ela vai à bancarrota. Ela está indo à bancarrota. Nas próximas sessões, não na próxima agora, nas outras, eu vou trazer mais notícias sobre a saúde do nosso município, que está indo à falência total, ao colapso total. Senhora Presidente, era só a Descalvado, minha melhor continência. E aí, Edu, o que você achou? Bom, eu acho assim, Maninho, é recorrente, a gente está tendo toda a sessão alguma coisa de saúde, mas eu acho que está começando a ficar um pouco pesado. Você já viu aí o coronel Mussolini dizendo que a saúde foi à bancarrota, o Jacaúna comentando casos difíceis de novo, né? O coronel, inclusive, assim, um extremo, dizendo, põe a secretaria lá dentro para eles olharem o que está acontecendo. Então, é uma coisa que não está tendo solução. Não está tendo solução, nós não estamos vendo nada acontecer. E as reclamações estão aumentando de fato. Estão aumentando. E aí a gente vem passando, vamos relembrar do começo do ano para cá. Dengue, agora H1N1, isso vai acontecer, a coisa não deslancha. Então, a reclamação do atendimento na saúde está se tornando pesada, ela começa a derivar não só do pronto-socorro agora, mas alguém já reclamando que está indo em posto, não está encontrando médico depois de determinado horário, o Jacaúna citou isso, uma sessão que depois das 3 não tinha médico no posto, então a coisa está ficando um pouco complicada. Aquela ação do governo, né, do novo governo, de que o postinho da saúde, o atendimento noturno dos postinhos de saúde, né, gerou uma expectativa muito grande na população de que os problemas seriam ali amenizados de uma forma considerável. Isso não aconteceu, né, até porque esperava-se que todos os postinhos estenderiam o seu atendimento até o período da noite, e só uma vez por semana em um bairro, né, uma espécie de escala aí que fizeram, e isso pelo jeito não deu
o retorno que a população estava depositando nessa ação. Eu acho que não expandiu e vai ser difícil expandir integralmente do jeito que você falou, por falta de mão de obra e restrição orçamentária. Já comentando isso, embora tenha sido... Mas qualquer pessoa com um pouquinho de consciência da administração pública sabia que era isso. Agora, já não passava só... Desculpa, Du, mas... Eu sei, a avaliação, era um discurso anterior. Politiqueiro que colou. Só que agora está aí. Como fazer? Uma vez por semana em cada parte. E agendamento, né? Mas já teve fala de vereador, inclusive, quanto a isso, Marinho, já dizendo, e também a gente sabe que pode ter uma ponta de razão, mas não é tudo, que é a má utilização da população do pronto-socorro. Mas o que fazer? Se no postinho não está tendo, não estou conseguindo atendimento, e onde o cara vai? Concordo. Não adianta. Isso também é outra coisa que é gargalo, que vem de tempos indessalvados, e não adianta. A coisa não se resolve. Já teve discussão agora nessa sessão, nós não vimos aqui, mas se não me engano foi a Jaque Bonini que falou que a responsabilidade de contratação do médico é da Santa Casa. Ela tem razão, mas rebateram ela, porque o pronto-socorro é responsabilidade do município e delegou para a Santa Casa, e para isso paga a Santa Casa para fazer contratação e custeio, etc. E tal. Quanto que a prefeitura paga hoje mensalmente? Você lembra coisa no último convênio assinado? No global? No global? O global é quase 1 milhão, 11 milhões e 800, se não me engano, por ano. Um milhão por mês, então. Está beirando isso. É muito dinheiro. Acho que são 2 ou 3 convênios, né? Lembrando que a Santa Casa essa semana anunciou aí a composição da nova provedoria também. Eu vi isso numa postagem. Foram reconduzidos, Sidney e Thiago, né? O Sidney e o Thiago Prata. Isso, foram reconduzidos lá. E é assim, complicado, né? Está lá na mão deles para tentar resolver. O que nós estamos aguardando, repetindo aqui? A mudança do PS para o prédio de baixo, onde é a Apivida, que foi anunciada, eu não sei quando que se acontece ou não. Isso resolve estrutura física, mas será que resolve estrutura humana? Que conseguir dar atendimento, vai ter mais médico, vai ter mais enfermeiro? Estamos aguardando para ver. Então a população está aguardando, e a população, assim como os vereadores, as críticas estão começando a ficar mais ácidas, da população também. Tenho visto algumas postagens mais exaltadas nesse caso, e é onde mais pega, né? Então, voltou essa polêmicazinha lá na Câmara, mas vamos ver. E aí, continuando, na verdade, falando em saúde, tivemos, eu acho que o ápice da semana e da política foi uma questão envolvendo os medicamentos da farmácia municipal, que aí isso foi para a rede social de uma forma que daqui a pouco eu quero comentar, mas eu queria que você falasse aí e mostrasse também para o pessoal da internet e para o pessoal da Estilo também poder ouvir aí. O início foi a fala do coronel, dizendo que recebeu a informação de que faltava dipirona na farmácia municipal. Isso na sessão de segunda. Na terça de manhã já tinha um vídeo do Luizinho rebatendo isso, dizendo que tinha dipirona, mostrando dipirona. Mas, assim, agora eu quero, antes de você comentar, com um texto... A postagem de um texto, assim, não precisa desse tipo de linguagem. É um vereador fazendo uma denúncia de um prefeito. Então, eu acho que está muito ríspido as comunicações e as falas em redes sociais. O meu comentário é nesse sentido, exatamente. Eu acho que não é assim, tratamento está chegando a beirar um pouco de falta de respeito. E eu não vou falar de que lado, não, dos dois lados. Tem chefe da prefeitura chamando o vereador de patati patatá, outro chamando o cara de imbecil, outro incompetente. Cara, não é esse tipo de linguagem que se alinha. E aí eu vou falar, faltou a compostura de verdade, eu acho, do prefeito na resenha da postagem dele, que ele fez um vídeo na escrita. Sim. Foi muito ríspido, com certeza, você tem razão, e vai totalmente no sentido contrário do que ele prega da tal da nova política, que eu não sei o que é essa nova política. Tem uma frase do Luiz Carlos Viana, que há pouco tempo eu comentei, que para mim foi um dos melhores vice-prefeitos que nós já tivemos em Escavato, porque eu acompanhei de perto a atuação dele. E ele falou: Mário, não existe nova política ou velha política. E eu parei e falei: como assim? Falei: esse discurso aí para mim não existe. O que existe é a boa política. E eu nunca vou esquecer dessa frase do Luiz Carlos, ele tem razão. A boa política não é assim, não é assim. Esses ataques de forma picuinhas, se você aprofundar um pouco, a boa política é feita de diálogo.
E tá zero de diálogo, né? Quando tem, é nesse tipo de tratamento. É isso. Que a gente está observando. Não vamos chegar em lugar nenhum. Mas vamos assistir os vídeos aí do que aconteceu, então vamos para ver. sintetizar bem o que nós estamos falando. Só complementando, o coronel falou então da falta do medicamento. Na terça o Luizinho postou um vídeo, na mesma terça o coronel colocou outro vídeo de uma munícipe atestando aquilo que ele tinha falado. Mas vamos ver o vídeo que é melhor, isso. Não precisa nem comentários quanto a isso. É isso aí, vamos ver. O primeiro é que eu recebi a informação de que na farmácia popular hoje faltou dipirona. Bom, dipirona para dor de cabeça, dores, né? Se está faltando dipirona, você imagine os outros remédios, o que não está acontecendo com os outros, né? Queria dizer o seguinte, a Santa Casa, na farmácia popular, hoje faltou dipirona. Ontem, na Câmara Municipal, um vereador afirmou que não havia dipirona na farmácia municipal. E eu e a vereadora Michele viemos até aqui, na farmácia, para verificar se realmente essa informação procedia. Na verdade, existem aqui na farmácia municipal dipirona em gotas, dipirona comprimidos, e aqui todas essas caixas de dipirona em gotas e aqui dipirona em comprimido. E viemos aqui no postinho do Jardim Albertina também conferir. Aqui também tem dipirona em comprimidos e em gotas. Infelizmente, a desinformação só tem o intuito de causar preocupação desnecessária na população. Então tá aqui, tem dipirona sim na farmácia municipal. Nós continuamos trabalhando com verdade, com transparência e principalmente para combater mentiras como essa. Boa noite a todos. Todos me conhecem, sou Eliane Cristina Biasi. Estou aqui para desmentir o que foi falado hoje. Que não havia, que tinha dipirona no posto. Coronel Mussolini jamais mentiu, ele falou a verdade, porque aconteceu comigo. Aqui está a prova. Vocês podem confirmar, conferir. Aqui, ó. Os remédios que foi entregue e o que não foi entregue. Então eu venho afirmar que o Coronel Mussolini não mentiu em nenhum momento, pois 9 horas da manhã eu estava na farmácia municipal pegando meus medicamentos. Eu ainda tomei um dos meus medicamentos às 9 horas, por isso que eu sei o horário. E a receita tá aqui, ó. Carime. Só foi entregue o antibiótico e a loratadina. Não tinha dipirona. A dor é aqui, ó. Não tinha dipirona. Mais uma vez, o coronel veio com a verdade. Uma boa noite, Coronel Mussolini. Conte comigo a partir de hoje. Bom, é claro que isso aí vai ter ainda os desdobramentos aí, mas teve comentários na rede, né? Teve comentários, eu quero ler aqui. Nessas postagens teve alguns comentários, e que é importante, a população nessas oportunidades gosta de se manifestar, né? Exato. Vamos ver alguns. Na postagem que o Lizinho fez na terça de manhã, né, rebatendo a fala do vereador Coronel Mussolini sobre a falta de medicamento, teve assim, a esmagadora maioria de comentários deram razão ao prefeito. Não, que o vereador se antecipou, que, né, a tal da velha política, não, esses ataques, essas mentiras, que bom que o prefeito desmentiu. Foi a grande maioria dos comentários. Mas também teve gente que lá dentro do coisa também reafirmou, falou, ó, tipo, a Elaine Cristina Mazaro, ela colocou, ó, meu bebê precisa tomar comprimido de ferro, fui 2 vezes, fala que tá em falta, e o remédio da bebê também nunca tem, precisei comprar da neném, uma vergonha isso. Então, assim, não é uma fala isolada, tem mais. Andréia Aparecida Valério. E o Galvos, quando vai ter? Já faz mais de 2 meses que não tem. A Tayane Pris, boa. Semana passada não tinha em comprimido, não. Eu consegui pegar e no posto daqui da vila só consegui em gota. Então tem que ver bem quem é que está errado nessa história. Tem a Cristiane Cardim também, colocou assim, pior do que não ter é ter e não entregar.
Que pelo visto foi isso que aconteceu então. Aí é preocupante, né? Aí é preocupante, porque não ter remédio é preocupante. Se tem e a funcionária não entrega para a pessoa que está com a receita, precisa se apurar. Precisa se apurar, porque essa conduta não dá. Não dá. Aí a Secretaria de Saúde tem que entrar, a Secretaria de Saúde tem que entrar em campo e ver o que está acontecendo. Se tinha um remédio, a munícipe aí mostrou aí, comprovou com o vídeo que foi lá e não foi entregue, é falha do atendimento? Vai ter esclarecimento. Isso sim, já não teve aí hoje, nesses dias aí. Mas é para se apurar. Mas assim, não é se apurar. Não deixar acontecer mais. Exato. De novo, a pessoa está doente, está indo na farmácia. Ninguém está lá com tempo brincando com esse assunto, né? Ninguém vai lá para brincar e prejudicar ninguém. Mas sair com uma situação dessa, tem remédio e a pessoa não saiu com o remédio na receita, tem que ver o que é inconcebível. Isso, inclusive, pode ser caso do Ministério Público, viu, Du? Com certeza. Mas vamos acompanhar os desdobramentos aí, a gente vai falando sobre isso. Mais algum comentário sobre a sessão da Câmara, Edu? Sessão da Câmara tá ok, né? Tá ok? Bom, então se nós encerramos a Câmara, Edu, agora nós temos aquele assunto que nós falamos aí no começo da abertura do nosso podcast. Restabelecendo a verdade. O que você tem para dizer aí, Edu? O que eu quero falar, Marinha, de uma postagem que veio aí de um órgão de imprensa, escrito aí pelo jornalista Marcos Rogério, que era o... Tá de volta, Marcos Rogério, para a cidade? Parece que sim, né? Tá escrevendo pro pessoal daqui. Se tiver de volta, bem-vindo. De volta. Bem-vindo, Marcos Rogério, olha só. Novidade aí. Mas eu quero aqui fazer uma correção, Marcos. Até porque o que eu quero dizer é que essa notícia é requentada de meio do ano passado. Como assim? Vamos ver, eu vou mostrar para você aqui um trecho, essa conta, esse parecer prévio das contas de 2022 do Becão, é de junho do ano passado, e eu participei de um programa comentando isso lá. Eu quero botar o trecho aqui, só para alinhar, que é muito diferente, depois eu comento daquilo que o Marcos comentou na escrita dele. Mas vamos ver a minha fala nesse programa, e aí a gente volta a comentar. Então vamos ver. Ô Du, vamos falar aqui agora desse... Eu tô vendo aqui um parecer do conselheiro, né? O conselheiro é Sidney Beraldo. Isso. Esse parecer sobre as contas lá do ano de 2022. Ô Du, eu falei no comecinho do tal do pepino. E agora deu mais uma zebra aqui. Agora é a zebra de novo que tá entrando em ação, hein, gente? E hoje foi o dia do pepino e o dia da zebra. Rapaz! Deu mais uma zebra aqui. Tribunal de Contas deu parecer desfavorável para essas contas de 2022. Eu vou ficar até quietinho aqui, eu quero ouvir sua explicação aí. Vamos lá. Na verdade, não é o parecer definitivo e final do Tribunal de Contas, né? É um parecer prévio da segunda Câmara do Tribunal de Contas, compostas lá pelo conselheiro Sidney Beraldo, pela Cristina de Castro Moraes e o presidente em exercício, né, o Valdenir Antônio Polizelli. É um parecer prévio que indica lá, eu vou ler aqui esse trecho, que é importante a gente ler o que eles estão olhando, e nós vamos chegar à conclusão de novo. Você vai lembrar, não fiz assim, é planejamento. Sim. Então, me recordo. Quero ler aqui um extrato, pequeno, não é o processo, não. O processo tem vários pontos. Eu acho que semana que vem eu consigo comentar um pouco Ele é mais, extenso, o processo é extenso. É um pouco mais específico de cada ponto abordado, mas no geral eu quero ler aqui. Então ele fala aqui que olhou lá totalmente os autos, né, desse processo, que ele fala das contas anuais da prefeitura, os principais índices constitucionais e legais observados, e diz que tem um déficit orçamentário totalmente amparado em superávit financeiro advindo de exercício anterior. Estou dizendo, vamos só pontuar, é as contas de 2022, então o superávit que ele está apontando que cobriu o déficit de 2022 é o superávit de 21. Olha bem, nós acabamos de falar aqui de superávit de 23 para 24. Isso já era coisa que vem, né? 21 foi a mesma coisa lá. Baixo índice de efetividade na gestão municipal, IEGM, lembra disso, André? Lembro. Quantas vezes? Dr. Rubens nas quintas-feiras e a gente falando sobre o índice no sábado, de efetividade de gestão municipal. Baixo índice, né? Letra C, que é o menor índice que a gente tem lá, pelo 6º ano consecutivo. Indica assim, o Becão é um prefeito reeleito. Então ele está falando, há 6 anos a gente vem falando desse índice. 6 vezes a gente vem... É o índice geral, é o específico. Você tem da educação, tem da saúde, tem de vários. Mas cada setor. Ele está dizendo do geral aqui. Então, o que ele diz aqui, ó? Então, o voto dos 3 conselheiros, emitir parecer prévio. Vamos citar, parecer prévio. Pode ser
ainda parecer diferente desse. E a prefeitura tem condição ainda de ir lá justificar. Aqui, eu quero só fazer um adendo aqui. Isso aqui, a prefeitura não regulariza mais. As contas de 2022. Ela vai lá agora justificar por que está assim. Porque não dá para corrigir. Vou corrigir 2022? Já foi. Vai vir 23, 24 ainda, da gestão Becão. Então, 22, eles têm que justificar isso agora, porque não corrige mais. Certo? Então, assim, vai ter que mandar uma justificativa lá para ver se inverte esse parecer desfavorável. Desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Escalvado relativas ao exercício de 2022. Determina, outro sim, a margem do parecer, a expedição de ofício ao chefe do Executivo com as recomendações discriminadas do voto do relator, inserido nos autos, devendo a fiscalização verificar na próxima inspeção, isso é praxe também, né? A implantação de providências regularizadoras, em especial as noticiadas a melhoria dos índices atribuídos ao IEGM. Determina, por fim, a expedição de ofício ao comando do Corpo de Bombeiros, informando-lhe acerca da inexistência do AVCB em imóveis ocupados pela Prefeitura Municipal. Isso aqui é justificativo. Eu sei que eles andaram bastante com a AVCB nesses 2 últimos anos, em escolas e alguns pontos públicos. Não terminaram ainda, mas eles vêm caminhando isso, e o procurador do Ministério Público local acompanhava isso para e passo, mês a mês, com o Becão, que eu cheguei a acompanhar. Sobretudo nas unidades de ensino e de saúde. Então, as escolas e postos de saúde, isso fez eles correndo com isso. Essa deliberação não alcança os autos pendentes de apreciação do tribunal. Bom, técnico, então agora, eu sei que o Becão já foi quinta-feira no tribunal com os 2 procuradores, foi acompanhado também pelo vereador Wagner Basto para saber disso aqui e olhar, assim, eles foram lá, assim, se orientar de como pode ser feita essa justificativa, de como se faz, porque correção esquece, né, já foi. Agora, o Becão está terminando a gestão dele aqui, 23, se vier igual esse, ele vai ter que justificar de novo. Fez em 24, se não fez, vai ter que justificar de novo, porque é passado. Por isso que eu falo assim, eu comentei aqui, André, num programa, que quando vem o relatório do Tribunal de Contas, você vai lembrar coisa, aquilo é uma cartilha, lembra que eu falei isso? Sim, você comentou. Lê, o cara está te indicando o que tem problema. É para você se debruçar em cima daquilo para não deixar acontecer isso. E ver onde está esse problema. Agora, ali. O que acontece aqui? Índice de efetividade de gestão municipal. É meramente alimentar o sistema do tribunal e de qualquer sistema de informação. Às vezes a falta de informação gera isso, porque o conselheiro está lá em São Paulo sentando, acessando o sistema, olhando tudo que a prefeitura alimenta de informação. Então o parecer desfavorável aqui é sobre a baixa nota no índice de eficiência de gestão municipal. Às vezes não quer dizer que não foi feito aquilo. Quer dizer que não foi informado que foi feito aquilo. Às vezes. É o fim, né? Então, assim, isso é o que, André? Se não for planejamento? Complicado, Eduardo Sajorato. Isso é o quê? Tem uns casos interessantes, assim. O cara, ele cita alguma coisa assim, não tem... Dá um exemplo aqui. Parece que constou isso, mas depois eu apuro. Não tem defesa civil implantada em Escalvado. Mas como não? Nós fomos ganhar caminhonete o ano passado da Defesa Civil, está implantada, tem tudo. Por quê? Às vezes não informa corretamente onde tem que informar, para que o cara, o auditor, verifique, averigue, dê o parecer. Então vem um parecer, por isso que é prévio. Eles foram lá, o senhor escreveu isso aqui, mas isso aqui eu tenho. Isso aí você tem. Onde é que eu estou vendo que você tem? E é bom lembrar que não é definitivo, é o prévio. É prévio. Mas vai lá e toma puxão de orelha. Tem que alimentar, eu tenho que ficar sabendo. Porque isso, o que é isso aqui? É transparência. Eu não estou alimentando aquilo que eu estou fazendo. Bom, virou aí, né? Então tô reafirmando aqui agora aquilo que eu afirmei lá atrás. É um parecer prévio do Tribunal de Contas, emitido lá no ano passado, e a Prefeitura fez as justificativas, está aguardando a manifestação do parecer definitivo aqui. O
que eu quero... Só um minuto. O pessoal da rádio, quem assistiu o vídeo estava embaixo a data desse comentário seu. O pessoal da rádio, eles não tem essa informação. Esse comentário meu foi 25 de julho de 2024. Perfeito. Então, a coisa, quase um ano 11 meses atrás. Eu não entendi muito bem por que voltar. Isso eu entendi, mas todo mundo já fez as suas considerações sobre isso, pelo menos particularmente para a gente. É para criar um assuntinho, uma cortina de fumaça em alguma coisa aí, mas o assunto requentado precisa ser corrigido o seguinte: nenhum parecer de Tribunal de Contas vem com recomendação para a Câmara Municipal rejeitar ou aprovar a conta de prefeito. Claro que não. Então já é uma indução errada no texto que o Marcos fez, dizendo que o tribunal recomenda à Câmara Municipal reprovação de conta. Primeiro que o parecer prévio não vai para a Câmara, vai só ao definitivo. Isso. E quando vier o definitivo, ninguém recomenda nada. Vem rejeitando. A Câmara faz o julgamento que achar necessário para fazer aquilo. Então, eu expliquei no programa anterior, vou voltar a explicar. Foi feita toda uma justificativa que está sendo analisada pelos conselheiros do Tribunal de Contas, inclusive pelo Sidney Beraldo, que foi o relator naquela época, né? Está sendo a reconsideração. E de tudo aquilo que se apontou e está escrito lá na postagem do Marcos, de vários pontos que ele aponta, merece regularização, tem que olhar isso, uma série de coisas. Sim. Eu quero dizer que o parecer de 23 veio favorável. Então, muito daquelas coisas apontadas em 22 no parecer prévio devem ter sido sanadas, ou pelo menos encaminhada para regularização em 23, que o tribunal já deu um parecer prévio favorável às contas de 23. Então, o que eu quero dizer que eu achei mais chato é assim: o poder público agora atual cobra fake news, desinformação, ética, tudo que nós falamos aqui de boa política, e frequenta o espaço de onde surgiu uma notícia dessa. Uma notícia que não é nova. Não é verdadeira e não traz a verdade da situação. Eu gostaria de ver ele se manifestar também sobre isso. Não sobre o caso de ser favorável ou não. Aqui não tem velha política nisso? Nossa Senhora. Mais velha política do que no aqui não tem fake news? Aqui não teve desinformação para a população? Porque teve vereador, ex-vereador aí que não foi eleito, com outros que não foram eleitos, tirando a maior sarro um do outro em cima dessa matéria aqui. E que vai vir o definitivo. Se o parecer definitivo vier desfavorável, pode ser que aconteça ou favorável, vai tramitar na Câmara normalmente, mas há que se aguardar isso. Ainda não, as contas não foram rejeitadas. Ainda não. Estão em julgamento ainda. Enfim, eu quero dizer o seguinte: se não faz parte da nova política que vocês querem a atuação dos seus adversários, as suas também não tem que ser assim. Não tem envolvimento nenhum do Luizinho aqui nisso. Sim. Marcos, Rogério, com outro órgão de imprensa, tocando isso aqui. Mas o Luizinho frequenta esse meio aqui. Então ele devia olhar isso e devia aconselhar o pessoal. Isso que eu ia falar. Então, isso que eu quero dizer. Que acaba respingando, para restabelecer um pouquinho da verdade dessa história que não terminou. A gente vai reportar isso assim que vier o tribunal. Até porque o Luizinho está prefeito. Nós vamos reportar. Vai passar pelo crivo do Tribunal de Contas nos próximos anos. Com certeza. E quem sabe pode estar ou não numa situação parecida com uma conta, né? Merecendo uma análise mais criteriosa, né? Com certeza. E nós vamos relatar, como tivesse parecer definitivo, seja ali qual for. Porque aqui a gente traz informação, mas a informação fidedigna, relatando aquilo que realmente é verdade. Então, para quem quiser ver, esse programa está gravado lá, dia 25 de julho de 2024, tem o programa todo lá. Tem dia de São Cristóvão. Tem mais coisas que eu falei que eu não trouxe nesse corte para não se alongar muito aqui, mas eu espero que também, assim como o prefeito, eu espero que essas coisas acabem. Perfeito. Eu lembro logo no primeiro ou no segundo programa nosso aqui, você fez um comentário que pra gente aqui a nossa Bíblia, a gente fala sobre fatos e não boatos, a gente só fala sobre o que é verdade. Isso aí. Por isso é importante você ter feito essa análise, ter feito essa lembrança de uma situação que você mesmo trouxe lá atrás, há quase um ano atrás, fez uma análise técnica
crítica, hein? E crítica. Muito crítica. E te causou estranheza aí da forma com que ela foi agora rememorada e maliciosamente induzindo muita gente ao erro. A má interpretação. É isso aí. Mas a gente vai trazer as atualizações disso, seja lá qual for. Vamos sim, vamos acompanhar. E relembrando, Câmara Municipal também passa por crivo de Tribunal de Contas. Verdade. E tem alguns que ninguém sabe, mas ninguém comenta. Tem alguns não tão legais das câmaras anteriores, não. E não faz muito tempo não, viu, Du? Teve gente devolvendo dinheiro, inclusive. Teve gente. E a gente tem conhecimento e pode ser que a gente traga junto alguns pareceres de Câmara Municipal também, para vocês verem como também o tribunal enxerga a atuação de vereadores dentro do legislativo. É isso aí. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando, atualizando a população. O jornal já está rodando hoje. Isso aí, Du. O jornal hoje, dia 13, já está na rua. Muita informação lá. E faltou só a gente falar o telefone de contato com o nosso podcast, com o jornal Folha de Descalvado. Isso aí, é o 19-999-180809. E sexta-feira agora eu vou descansar, que amanhã eu vou pro Ranchão, Marinho. Aí, Laia, vamos lá. Vamos que vamos ter mais um evento no Ranchão. Um abraço a todos, bom fim de semana, fiquem com Deus. Obrigado, gente. Bom final de semana, até a próxima. Obrigado. 105.9, vamos nos conectar. Em cada programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir.